Será que economia é só para economistas? Será que, assim, você tem que fazer economia, você tem que cursar mesmo, se formar como economista para que você entenda os conceitos econômicos? E do contrário, você não vai conseguir muito bem analisar, vai estar muito distante de você essa realidade? É engraçado porque, assim, gente, as pessoas às vezes têm essa perspectiva de que, nossa, se você vai falar de conceitos como taxa de juros, curva de juros, eu vou falar sobre a situação do PIB, relação da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou Israel-Hamas, com as situações econômicas no Brasil, Estados Unidos e entre outros lugares do mundo. Pô, se eu vou falar de tudo isso, não, tem que ser muito especialista da área, você tem que ser economista para buscar entender, senão, nem vou tentar entender muito porque na minha área eu não domino. Bom, mas na verdade eu quero mostrar aqui pra vocês, gente, que economia não é só para economistas e que você não precisa ser economista, ser uma pessoa extremamente técnica para que você entenda, e não é importante que, assim, é importante que não só quem é da área busque estar se aprofundando cada vez mais sobre ela, mas também, principalmente, que quem não é, busque se atualizar. Por quê? Porque economia mexe com o seu dia a dia sempre, até naquelas coisas que você acha que não tem nada a ver com economia. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês. Às vezes você acha que economia tem só a ver com dinheiro. Se não tem a ver com dinheiro, nem é economia, e na verdade é, tá? Porque quando a gente vai ver o conceito de economia, gente, na verdade é a ciência que estuda as possibilidades diante da escassez. Se você for para pensar, a gente tem recursos escassos no mundo. Então, quer dizer, se eu fosse passar uma lista, né, uma folha em branco pra todo mundo aqui, poxa, do Brasil, fosse estender pro mundo inteiro, e falasse pra essas pessoas, coloquem todos os bens materiais nessa lista que você gostaria de ter. Vai chegar um momento que não vai ter tudo pra todo mundo, não vai ter aquela quantidade de carros pra todo mundo naquele momento, ou de celulares, ou de garrafinhas, e assim por diante. Não vai ter. Existe finitude dos bens, dos serviços, então tem um limite, né? E a gente tem que administrar tudo isso. Então a economia busca estudar as melhores formas de administrar essa escassez, tá? Só que, gente, pensem comigo, não existe escassez só de dinheiro. Tem de materiais, tem de tempo, entre muitas outras coisas. Então é tudo isso que a gente estuda aqui. E é pra todo mundo, certo? Aqui eu quero abrir a cabeça de vocês pra vocês entenderem que economia é pra todo mundo, que tá no seu dia a dia, que você precisa buscar entender isso sim, por mais que você nem seja estudante de economia. E se você é, tem que ficar nesse vídeo aqui também pra você ver coisas muito importantes da gente, inclusive, argumentar pra quem não faz economia ou reforçar esses conteúdos, tá bom? Mas o que acontece, gente? Aqui eu quero passar alguns exemplos pra vocês, porque às vezes a gente acha que economia só tem a ver com dinheiro. Isso é impressionante, assim, as pessoas falam, não, poxa, economia, inclusive quem faz economia é sempre pão duro, né? A pessoa quer mais guardar dinheiro do que vai gastar, conta os centavos para economizar ao máximo, assim por diante. Porque, bom, economia, economizar, as pessoas logo relacionam essas palavrinhas e entendem que a pessoa sempre vai ser pão dura. Mas não, assim, você pode ter gente no curso que é super gastadeira ou não, ou que também é pão dura. Mas basicamente, gente, às vezes as pessoas têm a dimensão de que, se você entrou em economia, nossa, você já vai aprender a montar conta e corretora, investir, guardar seu dinheiro, fazer planilha de gastos e assim por diante. Mas não tem nada disso, nada disso. Nas primeiras matérias da faculdade você não vai ver nada disso, assim, tipo de finanças ou de investimentos pra você entender como fazer, tá? Não tem isso, porque o que acontece? Você tá começando um curso, né, pra trilhar um curso que te leva pra uma profissão. Então, assim, você tem que criar uma base pra você ir subindo, gente. Então é como um prédio, certo? Você não começa um prédio já colocando toda a estrutura linda ali dele e vendo ele montado, todo bonito com a varanda ali, as cores, enfim, o vidro, etc. Não, sabe? Você começa naquela situação ali de cimento e vai tacando tudo, vai afundando ali o terreno pra fazer a construção, assim por diante, enfim, várias coisas que eu não entendo. Mas basicamente você tem que criar uma base sólida pra você construir o prédio, certo? E quanto mais sólida a base que você criar, mais tende a ser resistente o prédio que você vai construir depois, certo? Então, assim, é muito importante que você tenha uma base sólida e no curso você tem que justamente criar uma base de conhecimento que te ajude a ir evoluindo cada vez mais nos próximos degraus, concorda? Então você tem que ter uma base aqui de cálculo, conhecer algumas coisinhas aqui, conhecendo o que é microeconomia, conhecendo o que é macro, conhecendo o que é estatística, conhecendo as coisinhas pra você ir evoluindo, certo? Então é isso, não significa que tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser fácil, tudo você vai gostar, faz parte não gostar, achar chato, enfim, tudo isso faz parte em qualquer curso, mas é isso, você tem que criar uma base, tá? E não é que você vai chegar de cara já aprendendo a economizar ou coisa assim, inclusive tem gente que às vezes pode até sair do curso de economia e continuar sendo uma pessoa que, sei lá, tem gastos desenfreados ou coisa assim, porque é possível, tudo depende de quanto você absorveu de conhecimento, quanto você teve de preocupação com isso e tal, né? Mas vamos ao que interessa aqui, que é mostrar exemplos aqui mais práticos do porquê que eu posso falar que economia não é só para economistas e por que não tem só a ver com dinheiro. Esse é o primeiro ponto. É porque no final das contas também, gente, todos nós lidamos com dinheiro, certo? Então esse é uma situação muito relevante,
Porque tendo em vista que todo mundo lida com dinheiro, bom, é um tema que todo mundo vai querer mesmo, acaba querendo saber. Mas o que acontece é que economia também tá naquelas decisões do dia a dia que às vezes não envolvem dinheiro, mas envolvem, por exemplo, a administração do seu tempo. Se envolve administração de recurso escasso, envolve economia. Então vamos supor, hoje de manhã quando você levantou, você teve que tomar uma decisão. Poxa, será que eu continuo na cama dormindo mais um pouquinho? Ou eu levanto e vou trabalhar? Levanto e vou pra faculdade, levanto e vou pra escola, eu levanto e vou, sei lá, na academia treinar. Você tem um trade-off, que a gente chama. Então, logo no primeiro semestre, na primeira matéria ali, princípios de microeconomia, você já aprende ali que a gente enfrenta trade-offs o tempo inteiro na nossa vida. Ou seja, você tem decisões conflitantes para você tomar uma decisão. Portanto, você tem que decidir se você vai fazer uma coisa ou outra, assim. É aquela coisa de não conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo também. Às vezes, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Você vai continuar dormindo mais um tempo ou você vai trabalhar, você vai estudar, certo? Você vai abrir mão de assistir essa aula para dormir um pouco mais? Quais vão ser as consequências disso, entendeu? Então é você alocar seu recurso escasso, que é o tempo. Você, por exemplo, você vai decidir numa palestra X ou você vai voltar para casa para estudar em casa, entendeu? Então são os trade-offs da vida, certo? A gente pode estender para muitas coisas. Você vai escolher fazer o almoço na sua casa ou ir num restaurante? Quais são as consequências de cada coisa? Tudo isso tem a ver com economia. E além disso também, gente, pensem comigo. Cada trade-off que você tem na sua vida, ou seja, cada decisão conflitante, existe também os custos de oportunidade. O que é custo de oportunidade? É aquilo do qual você abre mão por ter escolhido determinada coisa. Então, se você tem um trade-off, por exemplo, entre continuar dormindo mais um pouquinho ou ir para a escola e para a faculdade, qual é o custo de oportunidade que você tem em cada coisa? Se você escolher continuar dormindo mais um pouco, o seu custo de oportunidade é você às vezes perder uma aula super importante na escola ou na faculdade, perder a chance de aprender alguma coisa legal, de ter uma experiência diferente, assim por diante. Enquanto que, se você abdica de dormir mais um pouquinho para ir para a escola, para a faculdade de aula, você tem o custo de oportunidade de estar abrindo mão de mais uns minutos ou horas de sono, certo? Então você tem custo de oportunidade em cada decisão que você toma. Por exemplo, eu vou decidir almoçar em casa ao invés de comer no restaurante. Tá, seu custo de oportunidade é você ter que lavar a louça, você ter que decidir o que você vai preparar, comprar o alimento, assim por diante. Enquanto que se você decide almoçar fora ao invés de almoçar na sua casa, você abre mão o quê? De uma comida caseira, você acaba gastando dinheiro a mais às vezes, você tem que se deslocar. Então tem várias dessas questões, você tem que escolher o restaurante. Então esses são os custos de oportunidade. Cada decisão que você pode tomar tem algum custo de oportunidade que você vai ter, porque por você ter decidido pro lugar X, você está abrindo mão no lugar Y, né? E assim por diante. Então tudo tem um custo de oportunidade e você precisa fazer essa análise do que vale mais a pena. Por exemplo, o próprio professor estava dando um exemplo assim interessante, porque ele falou, poxa, você decidir fazer faculdade ao invés de não fazer outra coisa, é um custo de oportunidade aqui, por exemplo, porque você está usando seu tempo para faculdade. Seu custo de oportunidade, às vezes, sei lá, você não tá gastando a maior parte do seu tempo para se dedicar a montar um negócio que às vezes poderia ser alguma alternativa melhor, ou tá fazendo outra coisa que você se identifique mais, entendeu? Então também é algo para se pensar, assim, você tem que ver se vale a pena, não, tem que ver se seu objetivo faz sentido para aquilo que você se dispôs a fazer também, tá? Então é basicamente isso. Só com esses pontos a gente consegue perceber que a economia tá em todas as atividades possíveis na nossa vida, gente. Onde você menos espera tem economia. E isso que é demais e que me faz se apaixonar cada vez mais por esse curso. Porque vai explicando muitas das relações que nós temos no nosso dia a dia, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com nada, mas que tem tudo a ver com economia, né? E que vai muito além de pensar na questão do dinheiro, certo? Então isso que é muito legal. E assim, quando você vai estudando economia, você vai criando a capacidade de meio que conseguir ter uma câmera. É como se você tivesse uma câmera, assim, que você começa com uma câmera mais ou menos. Você tá enxergando um pouquinho como é que é o mundo, as relações, você vai começando ali a trilhar um caminho para ter essa base justamente para você enxergar. Só que aí, conforme você vai crescendo no curso, né? Tudo bem, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô no segundo semestre, então eu ainda tenho muito que aprender. Com certeza, quando chegar mais pro meio, pro final, vou ter muito mais bagagem para poder falar qualquer coisa, para poder falar aqui com vocês sobre o curso, mas basicamente, assim, o que já é nítido é que quanto mais você vai aprendendo, mais você vai conseguindo deixar a imagem da sua câmera nítida para que você vá enxergando com cada vez mais transparência o que acontece, assim, tendo mais relação, tendo mais noção das atividades econômicas, das atividades que as pessoas fazem, como tudo se interliga, como tudo está conectado. Isso é muito diferenciado, assim, é uma coisa muito legal e única que tem nesse curso. O curso permite que você faça isso, entendeu? Permite que você entenda como que, sei lá, uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio interfere nos produtores rurais aqui no Brasil, e como que a taxa de juros dos Estados Unidos interfere na nossa taxa de câmbio, sabe assim? Então, tudo isso
é muito impactante, assim, e, bom, é muito legal estudar tudo isso, assim, eu sou pessoa apaixonada por economia, não faria outro curso com certeza. E, bom, se você quer tirar mais dúvidas, inclusive do curso de economia, sobre economia aqui, deixa nos comentários, tenho o maior prazer em responder. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho também, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão sendo postados. Isso é super importante, gente, para o canal crescer e também para você compartilhar, levar o canal para mais pessoas. Então façam isso, porque a gente faz com muito carinho para vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijão, beijos econômicos, na verdade, né? Até o próximo vídeo.